Olá pessoal, muito boa noite. Prazer estar recebendo vocês aqui no perfil oficial da Barcos Móveis Planejados. Estamos aí aguardando o login aqui do Lucas Trindade, que vai participar conosco nessa noite, dessa live aqui especial. Então o Lucas está entrando. Vamos aí permitir para ele entrar. Já está entrando aqui conosco. Vamos aguardar aqui o login dele para participar conosco aqui com vocês. Opa! Muito boa noite, Lucas. Tudo bem? Fala, Fabrício. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo? Tá Estava me aqui vendo? dando as boas-vindas aí ao pessoal, a todos que já estão se logando aí, né, aos poucos, pontualmente às 8 horas da noite dessa terça-feira, fazendo essa transmissão para todos aí. Legal, legal. Vamos dando boa noite pra galera. Tô muito feliz aí do convite, né? Fazer uma live com vocês aí é super importante, né? Vem construindo um posicionamento muito legal dentro do segmento. E o nosso objetivo hoje aqui é ajudar os lojistas, né? Ajudar vocês nessa construção, na construção dessa jornada, né? E contribuir também com a profissionalização do segmento, né? Com treinamento, com boas práticas, com, com ações mais assertivas que ajudem realmente na rotina de loja, né? Vocês estão me Claro, vendo claro. bem? Tá meio embaçado aqui para mim? Tá bom aí? Tá tranquilo, ouvindo e vendo bem. Tá bom, isso que importa. Então, acho que Beleza? primeiramente, né, Lucas, aí acho que a gente poderia fazer uma apresentação para as pessoas ainda aí que não te conhecem. A gente está vendo as pessoas entrando aqui, bastante gente aí que são nossos parceiros, amigos para esse Brasil afora, o pessoal de Boa Viagem, de Petrolina, lá no Pernambuco, pessoas aqui de Camaquã, no Rio Grande do Sul também. É gente desse Brasil afora aí que vai compartilhar conosco essa noite de conhecimento aí, para nesse momento, né, principalmente aí de cenário novo, inédito para todo mundo, de que a gente consiga, né, ter... Tá aí o Thiago de Santos, tá botando um abraço aí também. Então, pessoas desse Brasil todo que vão aí agregar um pouco mais de conhecimento de como enfrentar, né, esse novo cenário no mercado. Então, poderia te apresentar, então? Bom, com certeza, Fabrício. Eu sou contando um pouquinho sobre a minha formação, né, minha história e como que eu consigo contribuir com vocês de fato, né? Eu sou professor de geografia, formado pela Federal do Rio de Janeiro. Pode parecer meio bagunçado, mas no final vai fazer sentido, tá? Trabalhei 10 anos na indústria, em lavanderia industrial lá no Rio de Janeiro, né? Chegamos a gerenciar mais de 50 pessoas durante o 2013, né, mais ou menos. Saí, depois eu vim morar aqui em São Paulo. Eu fiz MBA em Gestão em Finanças pela Federal do Rio de Janeiro também. Dei algumas aulas em colégio particular e fiz alguns trabalhos em pré-vestibular comunitário. E isso tudo veio me agregando de experiência, né, em lidar com pessoas, em fazer gestão e em entender um pouco da parte de empreender, do intraempreendedorismo, né, que é Uhum. você realmente ter essa liberdade de ter algumas ações de empreendedorismo dentro do CNPJ, do projeto de outra pessoa. Hoje eu acredito que essa é uma parte muito importante, porque a grande maioria dos profissionais comerciais das lojas, eles são empreendedores, né? Não existe salário, existe remuneração variável. Sim. Então, ser criativo e intraempreender no CNPJ das lojas, né? Isso é super importante para trazer resultado também. E nos últimos 30 meses eu atuei diretamente no segmento de móveis planejados, pelo Sofa, uma startup de tecnologia, e eu Uhum. pude implantar, entender a realidade de mais de 100 lojas pelo Brasil, né? Então isso foi muito rico, muito desafiador, porque eu pude estar próximo tanto dos lojistas quanto do time comercial e de operação também,
entendendo a realidade a fundo, estudando, tendo feedback, entendendo as coisas que funcionavam, as coisas que davam errado, para Aham. poder ter as melhores práticas, né? A validação e realmente aprender com os erros dos outros, digamos assim, né? Claro, claro. Que acho que tem mais valor, é mais barato, né? Você aprender com a experiência dos outros do que de fato errar e aprender sozinho, né? É, o network ele é sempre muito bom, né? Ele é sempre muito bom para a gente agregar conhecimentos, estar com a mente aberta, sempre para aprender, não é? Eternamente, porque ninguém nem nasce e nem morre sabendo tudo. Então a gente, até os últimos dias da nossa vida aqui nessa terra, a gente vai aprender com o próximo, com um parceiro, com um amigo, com um fornecedor, enfim, com um cliente, com todo mundo a gente vai aprender. Sem dúvida nenhuma. E já a gente já pode iniciar, né? Já tem aí quase 10 minutos de live, a galera já Claro? entrou. Aham. Quem não entrou também pode assistir isso, né? Que vai ficar gravado. Mas eu acho super importante, né? Eu vim pensando alguma coisa diferente que eu nunca tinha falado nas outras lives com as outras lojas e fábricas e o que Uhum. que eu ia de fato acrescentar aqui na rotina de vocês. E eu pensei em fazer uma analogia com a vida real, digamos assim, né? Com a vida pessoal, do que a gente consegue aplicar de fato na experiência de loja, na experiência comercial de loja, né? Então, o tema Sim. da nossa live hoje, né? Vendas, né? A alta performance que seu time precisa, sua equipe precisa, e o direcionamento do que precisa ser feito para ter alta performance, né? A Sim. alta performance e a venda, ela é consequência de ações, de atividades e tarefas que você faz junto ao cliente para poder ter como consequência essa venda, tá? Então, trazendo para a prática, né, que é o que eu me comprometi em fazer aqui hoje, a gente vai entender um pouquinho dessa jornada. Então, a analogia que eu quero trazer aqui, que eu não falei ainda em nenhuma outra live, é a analogia com a minha vida pessoal. Eu sou carioca, né? Morei 26 anos no Rio de Janeiro e nos últimos 4 anos vim morar em São Paulo porque eu conheci a minha namorada. Uhum. Eu conheci minha namorada num carnaval de 2016 no Rio de Janeiro. Essa é uma história muito legal e tem analogia com a vida comercial, né? Relacionamento com o cliente. Porque antes da gente dar o primeiro beijo, a gente teve diversas interações até isso acontecer. Foi muito curioso porque a primeira vez que eu a vi foi através de uma amiga dela que estava na interação, né? A gente fez uma brincadeira, estava fantasiada de engenheira. Eu achei que era engenheiro, mas na verdade ela estava vestida de pedreiro, né? Olha, essa é uma analogia só, eu vou fazer o link no final, hein? Sim. Então, a gente fez uma interação, fez uma brincadeira, a gente se gostou, a gente, né, foi ali interagindo, dançando e tudo mais, até rolar o primeiro beijo. E depois, né, como eu falei, vim para morar em São Paulo e a gente teve essa jornada, né, de conhecimento e de fato de relacionamento, mas depois, né, do primeiro beijo aí que as coisas começaram a acontecer. A construção do relacionamento, a confiança, as apresentações, a estrutura dessa construção até a gente morar junto hoje. Qual que é a analogia que eu faço com a estrutura e as estratégias comerciais para ter alta performance? Quando a gente vai se conectar com o cliente, quando ele deixa de ser o lead, né, que é o primeiro contato, que ele vai conhecendo você, conhecendo não só a estrutura de loja, mas a estrutura da pessoa que está atendendo ele, existe uma métrica e um caminho que não é linear de relacionamento. Como que é isso, né? Do mesmo jeito que eu conheci primeiro a amiga dela, a gente fez uma brincadeira e por isso a gente se conheceu, né? E por isso a gente ficou junto, porque a amiga dela funcionou como um influenciador do relacionamento. Às Sim. vezes o cliente entra em contato com você e ele não é o potencial decisor, ele não é o potencial comprador, mas ele é muito importante, talvez mais importante do que de fato o cliente que vai decidir que vai comprar, porque ele é um influenciador estratégico dentro da conversão. Sim, sim. E na grande maioria dos casos de relacionamento comercial,
O vendedor, que é o que está de frente de loja, ele não percebe, não tem essa sensibilidade de entender a importância de uma pessoa influenciadora dentro dessa jornada de compra. E aí ele negligencia o relacionamento com o influenciador. E por isso ele vai atrapalhar a jornada, né? Ele Uhum. vai acontecer a descontinuidade do relacionamento por esse negligenciamento. Sim. Então, eu venho trazer aqui à luz da nossa experiência, né? À luz da nossa construção de raciocínio para trazer a venda como consequência, um olhar para fora do decisor, para fora de quem vai de fato assinar o contrato. Porque não só vai ter um influenciador, terão vários influenciadores dentro dessa jornada de compra, né? Uhum. Às vezes, o filho de 6 anos de idade, ele vai influenciar tanto o pai ou a mãe na hora de comprar dentro de uma loja ou dentro da experiência de casa, que vai fazer o cara fechar ou não um contrato com você. É isso aí. Cara, às vezes quando você vai comprar um carro, né? Às vezes o carro tem um detalhe que tem um DVD no banco de trás, né? E é mais caro. E por isso o cara compra, porque vai atender a necessidade do filho e, e não compra o mais barato, né? Porque não tem É. essa funcionalidade. Porque ele tem que ter, além disso, um gatilho motivador, né? Um motivador principal, a gente enxerga assim, seja em que qual estilo de vida ele está naquele momento, se ele está valorizando mais é, vender dentro mais ele está mais numa vida social naquele momento. Não, ele é um cara mais introspectivo, vai valorizar mais os filhos. Existem vários perfis, né? Até no processo agora aqui, né? A Bartz Móveis de Petrolina. Quero saber, Lucas, para quem vender dentro do processo? Ali tem que saber para quem vender dentro desse processo, né? Isso está afirmando, né? Perguntando. É. Então é identificar, né? Quem é essa pessoa que quer comprar naquele momento. A Bartz de Petrolina, eu vou além desse raciocínio, tá? Porque não é saber para quem vender, você tem que vender para todo mundo. Porque quando você deixa de praticar a mentalidade da venda para todo mundo da cadeia, porque a princípio, lá na nossa jornada do processo de compra, você às vezes você não sabe quem é que vai assinar o contrato. E como eu falei no começo, às vezes não é essa pessoa que é o decisor final, que vai. Às vezes ela é influenciada no subconsciente, no sistema límbico, de fato, por outras pessoas que foram negligenciadas nesse momento da venda, né? Uhum. Antes de identificar, né? Com certeza, e você tem que identificar todas e tem que vender todo para todos. E para vender para todos, você precisa ter estratégias específicas para cada influenciador. Essas estratégias na prática, no meu entendimento, elas vão desde a mensagem personalizada que você vai enviar até o material que você vai construir para dar para a pessoa que você está se relacionando, para ela vender para o influenciador. E isso é uma das coisas mais poderosas que a gente tem no processo de venda, porque ninguém compra móveis planejados sozinho. Sim. Pode ser, né? Pode ser até um investidor que comprou 10 apartamentos e quer mobiliar rápido para poder alugar ou para poder revender. Mas quando ele chega em casa e comenta com a esposa, comenta com outro investidor parceiro e tudo mais, essa pessoa vai exercer uma influência de compra nele também, né? E quando Uhum. você está de fato preocupado em posicionar e dar argumentos e materiais potentes para esse cara tomar a decisão, isso vai influenciar lá no momento final, que é da negociação do fechamento do contrato. Uhum. Eu estou trazendo isso na luz da nossa crítica, da nossa reflexão, porque às vezes, quando esse processo ele está claro na cabeça da gestão, né, na cabeça do lojista, na cabeça do gerente comercial, às vezes ele não está claro na cabeça de quem opera da frente de loja, do comercial. E ele Uhum. não sabe o poder que tem os materiais que ele já tem na mão, né? Vou dar um exemplo prático. Na hora do primeiro atendimento, né, na hora dos pitches de venda, de apresentação, quando você fala, por exemplo, da estrutura de fábrica que você tem, da tecnologia empregada, né, que eu vejo você postando aí nos seus stories, né, Fabrício? Super importante, de apresentar a estrutura e a tecnologia que existe na fábrica
para poder trazer essa importância dessa implementação para dentro da casa do cara, da casa do Uhum. cliente. Né? Por Sim. que é importante ter essa tecnologia, essa automação, essa automatização, a personalização do processo, dos móveis, da madeira, né, da tinta, do jeito que é feito para a casa do cliente, né? Por que isso beneficia o cara? Às vezes a resposta está clara na sua cabeça, mas não está claro na cabeça do comercial e pior, não está claro na cabeça do cliente, né? Uhum. Porque não é aquilo que você fala, é aquilo que o cara está ouvindo do que você falou, né? Isso. É. E não E, é a- isso, né? e de certo modo, a gente tem que entender lá no consumidor final, ou seja, o cliente que está adquirindo um imóvel, ele está comprando um imóvel. E o conhecimento que a gente tem enquanto profissionais do ramo, de detalhes, às vezes, da compactação da chapa, as diferenças entre o MDP e o MDF, a aplicação da sustentação, quantos quilos esse trilho telescópico, essa corrediça invisível apoia, suporta. Às vezes o cara quer saber se cabe as panelas dele dentro ou não. Ele quer Só saber isso. se cabe os talheres ou não. Simples assim. Então, às vezes, a gente tem que entender quais as necessidades e aplicar isso na prática para que, às vezes, a gente não confunda ainda mais a cabeça do cara, desse Nossa, cliente. sensacional essa analogia, né, Fabrício? Por quê? A importância de entender a necessidade que você vai resolver do seu cliente. Né? Se o problema é a panela cabe ou não, você não precisa falar do suporte né, É, é, da parafuseta, né? Ou da estrutura de tecnologia e tudo mais. Você precisa focar em resolver o problema que o seu cliente quer que você resolva. E é. isso, esse detalhe e essa estruturação da nossa cabeça, ao falar da parte prática e não da parte técnica para o Isso. cliente final, é mais importante do que a venda em si. Porque essas atividades de solucionar problemas, essas atividades de ser prático, de não usar termos técnicos na hora de falar com o cliente, ou de trazer o próprio benefício dele ter essa estrutura dentro da casa dele, com foco no próprio benefício, e não com foco na estruturação anterior de tecnologia, É. de prensa e tudo Porque, mais. porque isso pode se aplicar quando a pessoa vai comprar um carro, vai comprar um notebook, né? O vendedor ele tem que entender para que essa pessoa está procurando um notebook. Ele é um jovem que vai jogar lives e tal, e games, assim, que ele precisa de um alto desempenho de processamento, ou não, ele precisa mais ter uma rede social, enfim, ou não, ele é um profissional da área que precisa trabalhar e também ele precisa sentar na frente de um cliente e impactar com aquele dispositivo. Então, são várias coisas, ele vai usar em casa ou vai usar no trabalho. Então, isso, por Uhum. exemplo, aplicando ao mercado tecnológico. E no móvel é dessa maneira. O cara nunca cozinhou, né? Não vai ter a cozinha para, enfim, desempenhar grandes pratos gourmet. Ele não tem, às vezes, a necessidade de ter altas tecnologias nisso e, ao mesmo tempo, quer ter na sala para um home theater. Então, essas coisas de identificar quais as necessidades e trazer isso para a prática, às vezes não é necessário o detalhamento técnico que acaba confundindo, né, a cabeça da pessoa. Sem dúvida nenhuma. E aí a gente vai entender um pouco mais, né, da alta performance. É isso aí, né? A estruturação é essa, o entendimento é esse, de voltar de fato para o que o cliente está falando e resolver o problema e as necessidades que ele tem. E eu trago mais à luz da nossa reflexão aqui, né, o desempenho e a performance voltada para as atividades dentro da estruturação do comportamento de venda, da jornada de compra do cliente. Que estruturação prática é essa? Então, por exemplo, a fábrica ela produz materiais didáticos, ela produz materiais que vão fazer o vendedor entender, a equipe comercial entender como que funciona as prensas, né, a temperatura, a importância das pinturas, MDF, MDP, onde que toda Uhum. essa estruturação. E aí a gente vem trazer sobre o uso desse material dentro da realidade de loja.
Uhum. Como que eu entendo que deva funcionar isso? Primeiro, a estruturação de uma biblioteca centralizada desses materiais. Às vezes você vai produzir feedback, relato do cliente que está feliz, está satisfeito, vídeos interativos, você vai filmar, vai fazer uma live, você vai criar N materiais dentro da sua estrutura que já faz parte da sua rotina. Você tem o Uhum. portfólio, você tem a apresentação bem feita, a estruturação, você tem uma ferramenta online para apresentar o projeto, N ferramentas, N estruturas, N atividades, N materiais. Mas, na rotina de loja, se a utilização desses materiais, dessas estruturas, desses vídeos, dos scripts, se elas não forem estruturadas para serem usadas na rotina, você vai entrar em uma jornada perdida, em uma jornada sem follow-up, em uma jornada sem o próximo passo definido, sem saber o que tem que ser mandado para o cliente, no Uhum. momento que tem que ser, como tem que ser, é, qual que é o caminho que o seu cliente tem que, tem que passar até ele comprar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, na cabeça do comercial, tá claro assim, eu já falei da estrutura de fábrica para o cara, no primeiro atendimento. Aí, depois, daqui a um mês, o cliente falou com você de novo. E você não reforçou da estrutura de fábrica. E se para esse cara a estrutura de fábrica, a segurança, a logística, a tecnologia, a automação traz menos riscos para o cara é importante, se isso é importante para ele, e você não reforçou, e você não repetiu, e você não foi constante na informação, você vai chegar lá no final, vai falar assim, Lucas, eu preciso, o cliente quer negociar preço, não negocia valor comigo de jeito nenhum. Quando a gente vai analisar o que foi feito anteriormente, a gente começa a pegar esses gaps, essas faltas de estruturação comercial, que esqueci de mandar o vídeo de fábrica, esqueci de fazer um script personalizado, esqueci de mandar um portfólio que eu já tenho, de projeto já feito, de vídeo de montagem. Uhum. Todas as atividades, elas são fundamentais para o cara criar relacionamento e confiar em você, né? Que você vai, de fato, entregar os móveis, né? Então, Uhum. usar o material que você já tem para poder conquistar esses clientes de uma forma mais personalizada, né? Verdade, verdade. O Pedro falou lá em cima, né? E a Bart concordou, a importância de um brief bem feito. Muitos ainda pecam nisso e acabam não tendo o resultado que esperam. Exatamente isso, Pedro. Duas questões que eu vejo em relação ao briefing. A primeira questão é que não está claro para a pessoa a dar importância do briefing. Isso é um desafio para a equipe comercial. Para que eu tenho que fazer o briefing? A segunda coisa é o que eu tenho que saber na hora do briefing. Para que eu faço e o que eu tenho que extrair. E aí vai ter um terceiro desafio ainda que eu posso trazer aqui, que é a anotação desse briefing que eu fiz. Por quê? A partir do momento que eu entendo o que eu tenho que extrair do briefing e para que eu tenho que fazer isso, eu vou ser muito mais assertivo na hora da elaboração do projeto e vou ter muito menos trabalho e retrabalho na hora da validação desse processo construído e estruturado. Por quê? Igual você falou da analogia da cozinha, né? E que não era importante para o cara, e sim era importante o, o- Essa a é a parte sala, da né? prática, isso. Sim, sim, A nessa sala. comparação, sim, que a sala, que pode ser que a sala seja mais importante que a cozinha, para um E- determinado público. Isso. Como a jornada de apresentação do projeto e até na hora do projeto executivo, às vezes, é muito longa, às vezes o cara demora 3 meses para poder comprar. Se você não tiver, primeiro, um briefing estruturado e bem feito, depois, saber para que você está fazendo e anotado em algum lugar, principalmente em ferramentas de gestão, em ferramentas de tecnologia, em capa de. Pode ser até na capa física, né? Da pastinha que você anota lá. Se esse briefing não tiver anotado, você com certeza absoluta vai se perder na hora da elaboração do projeto, né? Porque não Verdade. tem como você atender 10, 20, 30 clientes, às vezes
100 clientes, né, dentro de uma jornada de mês e lembrar das especificidades, da personalização que você precisa fazer para cada projeto. É muito customizado, é muito personalizado, é muito específico, muito detalhe. Isso precisa ser vendido para a equipe comercial como uma forma de fazer esse cara ser mais assertivo e ter menos trabalho na hora da elaboração do projeto, né? Às vezes ele acha, o time acha que precisa fazer essas atividades, precisa anotar no RP, precisa anotar na capa do projeto, simplesmente porque é top-down, né? Foi o gestor que mandou fazer, foi o gerente que mandou fazer. E não está claro para ele que é benefício próprio essa própria anotação. Esse próprio uso de tecnologia para poder fazer, o uso de anotação da capa, a organização, né? Você imagina que você, na hora da apresentação do projeto, você vai ser 95% assertivo na elaboração da estrutura que o cliente pediu. Vai ser mais enfático no caso da sala, vai ser menos enfático na hora da cozinha. A cozinha é mais simples, é mais clean, né? Mais limpa. Na sala é mais elaborado, simplesmente porque você anotou e você fez a construção do projeto que demanda muito tempo de uma forma muito mais assertiva do que de fato você não tivesse feito a anotação ou não tivesse feito um brief estruturado, como o Pedro falou, né? Então, é, né, os gestores que estão vendo isso daqui, os arquitetos que estão vendo, a equipe comercial que consegue ver a live aqui. Então, tenha muito claro para vocês esses 3 pontos, né? O porquê que eu estou fazendo o briefing, porque vai me dar menos trabalho, eu vou ser mais assertivo na elaboração do projeto. O que eu tenho que extrair? Então, tem que extrair o budget, né? O potencial de investimento que esse cara pensa. Tem que extrair a idade, o e-mail que você consegue pesquisar no LinkedIn, consegue pesquisar no Facebook, no Instagram. Você vai ter outras métricas, né, de idade, o perfil desse cara, a profissão dele, os outros influenciadores que a gente começou falando aqui na live, né? Vai ser a mulher, Sim. ele tem filho, investidor, não é? A localização. Todos esses componentes de extração de briefing que a loja precisa ter esse passo a passo preenchido, cara. Eu acredito assim muito que vai melhorar 100%, né, o É. desempenho Porque, comercial porque com essa estrutura. a capacidade dele ser mais assertivo já no primeiro ou no segundo encontro vai ser melhor a partir de que ele tem isso tudo anotado, né? E que é o que, como você falou, né, Lucas, que a quantidade diariamente que a gente lida de informação, se a gente não, se os profissionais da equipe comercial não tiver bem atenta a tabular isso, a anotar, acaba somando-se a outros clientes que retornam de um tempo depois. A gente até brinca, às vezes, certas lojas falam que aquele cliente está mais hibernado, porque às vezes ele está lá no começo da casa ou está no apartamento do prédio, né, vai ser lançado na planta, mas ele já está colhendo informação do mercado, já está lá querendo saber o que ele vai investir. E o potencial também de quanto que a pessoa vai comprar é muito importante. A gente aplicou isso É, muito assim lá no nosso início, quando era apenas a nossa loja aqui em Camaquã, no interior do Rio Grande do Sul, de quanto que essa pessoa está disposta a investir. E às vezes não é nenhum pecado, não é nada de tu tentar colher dessa pessoa o quanto que é isso. Há poucos dias eu conversava com um lojista que já tem uma bagagem maior e já tem até uma rede de lojas. Ele falou assim, cara, eu sempre tento extrair isso do cliente, porque aí tu vai ser assertivo. muito mais assertivo. Estava falando na minha masterclass da segunda-feira ontem, né? Que é exatamente isso. Por que, por que que você precisa fazer, né, dentro do briefing, o valor do investimento que o cliente se já imaginou, ou se ele não imaginou, faz parte da condução comercial, da educação e da cultura do profissional especialista em orientar, em direcionar o cliente para qual que é o caminho de acordo com a necessidade dele, né? Uhum. Imagina que você vai fazer um projeto sem norte de investimento. Aí você vai colocar
porta de vidro, né? Você vai colocar uma corrediça mais cara, um puxador mais caro, a ferragem mais cara, vai utilizar laca, né? Sim, Alto sim, brilho. sim. Aí chega na hora, é a metade do orçamento que o cara precisava. Cara, você não vai conseguir, né? Você vai ter que alterar todo esse projeto. Então, por que que eu estou falando isso? Porque tem que estar claro no porquê da pessoa que está fazendo o projeto. A partir Uhum. do momento em que foi vendido para a equipe comercial que é importante ter anotação e briefing bem feito, para ele ter menos trabalho daqui a 15 dias, daqui a 30, daqui a um ano, quando o cliente comprou o apartamento na planta, né? Uhum. Se está claro para ele o porquê, se está anotado e tem estruturação dos dados que eu preciso para poder fazer o projeto, pô, vai ser É. muito melhor. Se a gente for multiplicar os projetos feitos de graça por clientes atendidos e não comprados, olha o quanto de tempo que o time comercial perde só porque não foi assertivo na hora do briefing que foi mal feito. Porque estava mal estruturado, porque não estava claro na cabeça do comercial e não estava anotado. É Né? verdade. E o porquê que você está fazendo isso. Então, existe uma oportunidade de assertividade na hora dessa elaboração muito, mas muito grande dentro do segmento, porque simplesmente eu vejo que pouquíssima gente faz essa estruturação e essas anotações. A MG, a cotações falando aqui, ó. O difícil é o cliente entender os motivos do porquê saber o quanto é que ele vai gastar. É dif... A dificuldade que eu enxergo, ela tá na cabeça do profissional. Porque imagina assim, ó, eu vou fazer um projeto para você. Eu posso utilizar esse projeto, essa cartela de cores aqui. Cada cor dessa tem um preço. Explicando de uma forma leiga aqui, tá? Então imagina que eu vou fazer um projeto para você branco que custa 1.000 e vou fazer um projeto vermelho que é a sua cor preferida e custa 5.000. Qual que você quer? Você pergunta pro cara, qual que você quer? Ah, eu quero o vermelho, que é a minha cor preferida. Beleza, custa 5 vezes mais. Você está disposto a gastar 5 vezes mais nesse projeto ou não? Né? Você quer que eu mescle as cores? Você quer que eu mescle que vai ter amortecedor ou que não vai? Né? Que Uhum. vai ter a dobradiça, o trilho oculto ou não vai? É, Então, é, é mas, tentar entender, né, qual é a capacidade de que valor ele está agregando naquele investimento que ele está fazendo em imóveis. Porque não quer ah, dizer que, que a pessoa tem um apartamento de metro quadrado alto, que ele tem um bom carro, que ele queira dar o mesmo valor aos ambientes da sua casa. Ao mesmo tempo, vice-versa. Então, nesse briefing, nessa conversa e na condução da conversa, é que é importante pescar informações que vão elaborar essa sua proposta. sim, quando a gente fala de cultura de educação, Marco e MG Cotações, O Marcos quem vai querer o vermelho por R$ 1.000. eu vou já explicar o que você responde quando o cliente quer isso aí, tá? Mas a dificuldade, quando a gente fala de nova cultura, de nova educação, de dar educação para o cliente e dar orientação para ele, a gente precisa estar claro na nossa cabeça que é uma jornada longa. Isso não acontece em uma conversa. Isso não acontece com uma pergunta, com um telefonema. Isso é uma construção diária e às vezes mais de uma vez durante o dia de você orientar e influenciar esse cliente e, e direcionar esse cara para o caminho que é a verdade, né? Não tem como ele querer o vermelho por R$ 1.000. Então, tá se fazendo de maluco, né? Digamos assim. Mas não é porque o cliente é maluco, é porque ele não precisa saber da parte técnica de preço dentro do projeto. Ele não sabe mesmo. Não faz parte da cultura e do conhecimento do cliente ter que saber disso. Quem tem que saber disso é o time comercial, é a loja. E quando a loja sabe disso, ele vai ser tipo um professor, ele vai ser como um professor para o cliente.
ele vai direcionar. Ninguém aprende, né, inglês de um dia para o outro. Ninguém aprende a ler e escrever de um dia para o outro. Tem uma jornada de educação, né? A gente vai aos poucos ajudando esse cliente a entender o que ele está comprando para poder atender a necessidade dele. Então, entender para atender. Como que você faz isso? Você faz isso através de perguntas para fazer com que ele pense. Opa, travou aí. Então, você vai fazer perguntas estratégicas para fazer com que esse cliente pense o que você quer que ele pense. Que perguntas são essas? Essa orientação que eu falei. Cara, a gente tem aqui, ó. Você quer o pneu, né? Tem 2 pneus aqui para você. Esse aqui vai te dar a segurança por, né, 2 anos, 30 mil quilômetros de autonomia. Te garanto isso. Tem a garantia de 3 meses. Esse aqui custa um pouco mais barato. A autonomia é de 20 mil quilômetros e não tem garantia. Você tem essas 2 oportunidades, né? Qual que você quer? Eu posso, né, mesclar. Isso aqui faz parte da negociação, né? Uhum. Então, quando o cliente fala isso para você, que é a resposta agora da pergunta do Marco, tá? Eu quero vermelho por 1.000. Você faz o contrário com esse cara. Beleza, então você quer o vermelho por 1.000? Você vai perder, né? Porque o vermelho brilhoso custa 7 mil, não é 5, né? A gente fez analogia com 1 e 5. Você faz mais caro ainda o que pode ser feito. Porque você quebra, você desconstrói o raciocínio do seu cliente para poder fazer essa maluquice aí, né? De poder, já ele tá negociando com você aí alguma oportunidade que ele viu, né? Sim, sim. Então, ó, tem esse projeto de 1.000 e tem esse de 5. Aí tá caro. Beleza, ó, mas tem esse de 7 aqui também. É. Então, você desconstruiu na cabeça dele o que é tá caro, né? Às vezes tem coisas, né? Enfim, você vai orçar numa loja, a gente tem dentro de um mesmo espaço, da mesma metragem quadrada, isso serve para imóvel, serve para localização. A construção desse projeto ele pode ser caro ou barato, ele pode, né, ter o valor agregado, e eu falo isso no benefício. Quais benefícios você quer ter? Você quer ter um amortecimento, um funcionamento suave de gaveta? Não que o outro é ruim ou não. O outro é muito melhor. Ele tem um benefício a mais do que aquele. E essa formação, essa captação no briefing, nas conversas, né, de ouvir, né, fazer uma pergunta e conduzir. Você quer, assim, eu sempre converso muito de que tem que tirar o sim da pessoa, né? Você quer ter um benefício assim, que vai te agregar um melhor funcionamento da sua gaveta, suas facas vão ficar melhor aqui? Sim. Então, tu já vai conduzindo aquele cliente para que ele não te dê nãos, né? Né? Você quer já um benefício do seu fogão, uma coifa? Uma coifa que extraia toda a fumaça da sua casa, que não vai ficar ninguém com cheiro de fritura a hora que tu quiser, porque hoje as salas são integradas? Cara, sim. Bom, então tem um benefício para te oferecer, que é uma coifa com extração, assim, enfim, da gordura e tal. Então, a gente vende o produto tirando o sim daquele cliente ali. E perceba que no seu discurso você resolveu um problema que ele pode vir a ter. E não é simples fazer com que o cliente enxergue isso daí. Mas com certeza, se ele já teve uma experiência de um móvel dentro da casa dele engordurado, porque não tinha boa, ele vai dar o gatilho no cara e vai falar assim: é isso aí, eu não quero ter esse problema, né? Então o foco é no problema que você resolve do cliente. Então, qual que é o problema? Tipo, a coifa que é potente, que vai extrair, que vai deixar engordurar, ela não é mais importante do que, se você não tiver essa coifa, você vai ter gordura no seu móvel, gordura na planta roupa, do canto, no cheiro da roupa na casa. Roupa. Então o foco é lá no final, né? O foco é no problema que você resolve dentro do móvel, do eletro, da estrutura que você vai oferecer para o cliente. Ó, vamos ver aqui. Ó, na minha plataforma Marcenaria orçou um escritório a partir do que eu desenhei. Chegando lá, ele viu que poderia fazer mais e com isso agregar mais valor ao projeto. O cliente desistiu.
O que é agregar valor ao projeto? Porque às vezes a gente fica falando palavras genéricas. Agregar valor é resolver problema, né? Resolver problemas práticos ou problemas, digamos assim, emocionais, tá? Mas, por exemplo, o exemplo que eu dei no começo sobre vermelho e branco, né? Se vermelho é a cor favorita do cara e o cara tem o branco, o problema que tem é que ele não vai estar 100% feliz, né? O emocional dele não vai estar de fato feliz quando ele vê essa construção desse projeto. Então, agregar valor é você colocar o vermelho que o cara pediu. Eu não entendi muito bem aqui o que seria isso do cliente desistiu. Se eu puder, se você entendeu, ou então se explicar um pouquinho melhor aqui. O cliente já tinha fechado pela plataforma o projeto e com novas ideias ele pediu um tempo e desistiu. A nova ideia veio do cliente ou da loja? Se veio da loja, a nova ideia não estava alinhado com os desejos e as soluções do cliente, né? Beleza. Ó, vender soluções é o pulo do gato. Mas eu não entendi. A parte, né? Ou então foi isso que eu respondi, né? A ideia da marcenaria, a ideia estava desalinhada com o desejo do cara. Às vezes, o que a gente falou ali, ele só queria caber a panela, né? Ele só queria que a gaveta tivesse 1 metro, porque ele ia botar uma pasta que é maior do que o convencional. E se essa gaveta não estava lá, para ele talvez tenha sido um gatilho de que, cara, não entendeu a minha ideia de projeto. Vou dar um exemplo. Eu fiz um post recentemente aqui no meu Instagram que era assim, como que o cliente explicou e como que ele queria. Na primeira imagem, a explicação do jeito que o cliente falou era uma árvore com um balanço pendurado. Né? O que o cliente, o que o vendedor ouviu do cliente era uma árvore com um pneu como se fosse um balanço pendurado. O que chegou para o projetista técnico era um parque, sei lá, era um monte de árvore com vários detalhes, com um monte de coisa. E o que o cliente queria realmente dizer era o filho dele feliz e balançando na árvore com um assento legal de estar ali seguro, balançando. É. Então, perceba que muitas das vezes o próprio cliente não sabe explicar as dores e os desejos que ele tem na hora do briefing do projeto, né? E faz parte da sensibilidade, da criatividade do vendedor, da equipe comercial da loja, ir mais a fundo nos desejos e soluções dos problemas que o cliente tem. E essa analogia, ela é muito poderosa, porque a gente tem o termo chamado over delivery, né? Você entregar mais do que o cliente pediu. Uhum. Às vezes dá certo e às vezes não. Essa estratégia, ela é perigosa. Mas quando você acerta, você vai ter muito mais benefícios, né? Através da sua sensibilidade e criatividade de atender realmente aquilo que o cliente queria e não aquilo que ele disse que você entendeu. Pode É parecer meio, verdade. É, porque né? essa conexão, né, essa entender realmente, né, sabe, como eu falei um pouco antes, parar, ouvir, prestar atenção no que o cliente está transmitindo, né, e conduzir para que fique bem entendido, é um grande passo para um bom briefing, né? Não é, como eu estava falando, não é sempre de que o cliente falou, foi bem entendido e foi bem transmitido, é do telefone sem fio, né? Precisa de muita conversa, muita interação. Essa interação traz a alta performance, porque não tem como a gente fazer cultura e educação com poucas interações. O cliente não compra com pouca interação, porque ele precisa confiar e ter segurança de comprar o projeto com você. Os projetos têm valor agregado muito alto. Né? Agora eu entendi cotações. Ó, a minha plataforma com várias marcenarias, o cliente aprovou uma e foi pegar a medida e resolveu agregar mais ao projeto. Ou seja, resolveu fazer um upsell, né, que a gente chama no termo técnico, que é vender mais caro, vender, querer falar assim, ó, não só isso aqui que você pediu, toma mais isso aqui também. Isso é Sim, é. perigoso. Isso é perigoso. O que eu entendo que está por trás desse feedback que você deu? Está por trás a não
resolução do problema verdadeiro que o cliente tinha. Quando você acha que você pode aumentar o valor do projeto, agregando alguma coisa que não resolve o problema desse cara, você corre o risco de não entender para atender a necessidade dele, né? Então, se o comercial foi lá, o projeto já fazer o levantamento das medidas, né? Pelo que entendi aqui foi no pré-venda. Foi fazer o levantamento da medida e tentou vender alguma coisa que o cara já tinha pré-aprovado sobre a solução, era só de fato entregar aquilo que o cliente pediu, né? Às vezes a gente precisa ser mais diretivo e simplista na hora da entrega, porque você vai ser mais assertivo em relação àquilo que o cara pediu. Não adianta você vender uma montanha russa para o cliente na hora da apresentação do projeto, sendo que ele só pediu uma árvore com um balancinho para o filho dele balançar em segurança e confortável ali dentro da casa. Trazendo para a prática projeto, não adianta você querer colocar um puxador, né, enfeitoso, um amortecimento ou um trilho que é mais caro, que é oculto, se o cara queria um projeto todo branco para ele investir, para ele fazer aluguel que era mais rápido e era mais simples de fazer e mais barato, se era necessário, cara, né? Não adianta você entregar uma sala branca se a cor preferida do cara era vermelho e não tinha aquilo que ele, de fato, resolveu e pediu ali, né? A gente não sabe, de fato, o que foi esse agregar valor, agregar mais ao projeto, mas eu entendo que, de modo geral, é você ter ganância, né? Ganância é diferente de ambição, né? Ambição é onde você quer fazer de uma forma saudável. Ganância é você querer empurrar para o cara um produto, uma solução, um serviço que não é de acordo com o que o cliente pediu, né? Querer ganhar mais nesse ramo parece ser uma premissa. Realmente parece ser uma premissa. O nosso trabalho, né? A nossa intenção quando a gente faz live, quando a gente fala de alta performance em venda, quando a gente quer entregar cultura e educação para o segmento, ele faz parte da gente desconstruir essas premissas que estão na cabeça do profissional, né? Olha que prejuízo que tem toda uma cadeia anterior à venda quando você tenta ter uma ganância em cima do cliente, porque você corre um risco grande, você já trabalhou, você já se deslocou, você já gastou gasolina, gastou transporte, gastou o seu tempo em atender novo cliente, você investiu na plataforma, investiu em Google, em anúncio, em estruturação de tecnologia, em ferramenta. É muito investimento. Não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Isso só acontece, no meu entendimento, porque não está claro na cabeça do profissional o quanto que ele está gastando ao ir lá fazer a medição à toa e ter ganância na hora que era para entregar a solução ideal para o problema que o cliente tem. Não está claro isso para o cara. A gente precisa investir em educação e cultura, não só para o cliente final, porque ele é carente de atenção, carente, né, da educação no sentido bom, né? No sentido de direcionar o melhor projeto, o mais adequado, o mais funcional e não o mais caro para esse cara, para atender o problema dele. A gente está numa era, o Fabrício, de generosidade, né? De transparência, de olho no olho, de profissionalismo, né? Não tem mais nada a ver esse tipo de comportamento em que você vê o empurrar alguma coisa que o cliente não precisa, né? A gente não pode mais fazer isso não tem mais nada a ver, isso não cola mais. Hoje como a gente vinha falando, hoje o comercial, a equipe que está dentro da loja, entender com esse cliente a necessidade. A gente, quando fala necessidade, é o benefício, aquela usabilidade que ele vai ter naquele projeto, seja no quarto dele, né? Não adianta querer colocar um closet enorme para uma pessoa que não tem muita roupa, não tem muito calçado, né? A assertividade está na quantidade do que ele espera de portas no closet dele e espaço que ele vai ter. E assim vai ser na cozinha,
não é? Assim vai ser na sala, assim vai ser nos quartos dos filhos. Então, a assertividade e a quantidade de imóvel e, consequentemente, depois, a qualidade que eu falo na característica, né? Porque a funcionalidade de uma frente de gaveta de MDF ou MDP com revestimento melamínico, né? O BP é um, o com o vidro é outro, e com uma laca provençal já é outro. Né? Então, é saber o que ele espera daquele imóvel. Bom, eu gosto daquele imóvel porque isso me remete à infância, que é da casa da minha avó, eu vou adorar essa cozinha assim. Então, ele gera valor para aquele produto. Agora, se vai colocar por que a laca é mais cara? Ela é mais cara pelo processo que ela recebe para ter aquele acabamento. Simples assim. Pela Porém, durabilidade. porém, a pessoa não compra isso, eu quero comprar porque ela é mais cara, porque a indústria lá gastou mais cara para fazer. Não, ela vai comprar porque ela está enxergando o valor agregado naquele produto ali. E o valor agregado é a lembrança da infância. Então, o valor agregado na prática, né, que a terminologia ela é muito pulverizada, né? Ela é Sim. muito disseminada, ela é clichê, digamos assim, né? Mas o valor agregado do que você falou é exatamente isso. Está no valor percebido do cliente, né? A infância, a lembrança que ele fez. E para a Uhum. criatividade da equipe comercial, ela precisa ser muito voltada para ter essas sacadas, essas identidades dentro daquilo que o cliente está te contando e não para o valor que você acha que tem. É. Qual que é a diferença? O valor para o vendedor é assim, é mais caro porque teve um processo de fabricação mais longo por causa da temperatura, dos detalhes técnicos, da cor, a tinta é mais cara e por isso é mais caro essa aqui. Para o cliente perceber, não estou nem aí com o processo, é a minha lembrança da minha vida. Cara, teve um caso muito legal de um projeto, eram dois idosos, eu falei aqui da gaveta, e era exatamente isso. Ele fez o projeto, era um escritório que esse casal de idosos estava fazendo dentro de casa, Uhum. e ele queria especificamente uma gaveta maior do que o padrão. Né? Uma gaveta de 30, 45. A gaveta tinha que ser de 1 metro e algum pouquinho, que não é Uhum. muito comum, né? Você fazer uma gaveta dessa. E aí ele falou, cara, sabe por que eu quero essa gaveta? Porque eu faço muito exame e os meus exames são grandes, o raio-x, e eu preciso guardar nessa gaveta. É. Então, tipo, cara, não interessa o que você vai pôr aqui. A gaveta tem que ser de 1,5 metro, Sim, sim. né? E aí, na hora da apresentação do projeto, essa gaveta não estava lá, a gaveta estava como padrão. Erro. Não anotou, não teve processo, não teve criatividade, não prestou atenção no problema que tinha que resolver. Você podia errar o projeto inteiro, botar a cor errada, precificação, tudo. Se a gaveta tivesse lá, você tinha vendido mais caro. Né? Verdade, verdade. A atenção tá sempre, cara, sempre para o cliente. Então, vocês estão ouvindo essa história da gaveta do cliente, mas pega isso e replica para as outras experiências que você tem do que você já ouviu do cliente e daquele projeto que era de 100 mil que você perdeu porque você não prestou atenção no detalhe que o cliente falou. É, Né? é. Você fez o quarto das crianças e as crianças têm medo da Peppa Pig. E aí você colocou lá na TV o desenho da Peppa Pig. Você perdeu o projeto e você acha que o cliente estava negociando preço com você e, na verdade, ele se atentou nesse detalhe que incomodou o cara, ficou no subconsciente falando não para ele, eu não quero aquilo, não me faz bem, tem medo. E por isso o cara começou a negociar preço com você, você perdeu a negociação, perdeu o projeto e você não entendeu por que você perdeu e está achando que a dificuldade é na hora da negociação, que você está fazendo usando técnica errada, usando PNL, usando gatilho errado, seu foco estava completamente distorcido daquilo que o cliente pediu, daquilo que ele precisava. E você errou só porque você não tinha um papel que você anotou o que o cara pediu. Isso E é muito depois, poderoso.
Porque quando sentou depois, mais tarde, para colocar em prática aquele projeto, já nem lembrava mais do que o cara tinha falado. E aí ficou a É. informação, ficou perdida e de fato perde-se a venda. Perde-se a venda porque na hora disso, o vendedor, o comercial, ele tem que estar muito atento a ouvir, como falou antes, entender, para depois colocar em prática o seu plano de ação para converter aquela venda. Nossa, sem dúvida nenhuma. Esse plano de estratégias, né? A gente vai fazendo uma recapitulação aqui que já está acabando, né, Fabrício? Tem um Então, tempo. os aprendizados, né, de alta performance é usar o material que você tem, vídeos de fábrica, tem a biblioteca, utilizar os scripts certos, na hora certa, no atendimento, na apresentação do projeto, anotar bem o briefing, ter claro na sua cabeça o porquê que você anota, ter estruturação das informações que você precisa anotar de todos os clientes. O que é primordial? Cara, sem a idade eu não faço. Sem a localização eu não faço. Sem o budget e investimento eu não faço projeto. Sem as cores que você mais gosta eu não faço. Sem o hobby eu não faço. Então você tem que fazer uma lista de prioridades de informação para ser mais assertivo no projeto. Primeira coisa. Por que você faz isso? Porque você vai ser mais assertivo, como eu falei, e vai investir tempo naquilo que vai ter alto poder de compra, alto poder de conversão. Esse é o porquê. Estruturação e o porquê, né? E para o cliente você vai ter muito mais entregar valor, que é o que a gente fala de clichê, valor percebido do cliente, porque você simplesmente atendeu e foi pontual naquilo que ele pediu, né? Durante essas interações, na construção de confiança, de relacionamento, utiliza o marketing disponível de fábrica, utiliza a estruturação, utiliza a interação, esteja presente na rotina do cara e utilize também para fazer o follow-up, que é uma das partes mais precárias na jornada de compra do cliente. O cliente geralmente fica abandonado e perdido depois que ele ficou ali um mês, né, 2, 3 meses sem interação com você e você deu atenção para novos clientes, novos entrantes, em vez de cuidar de quem já estava de fato dentro da sua base. E teve um insight aqui muito legal que a MGA Cotações trouxe para a gente, MGA Cotações, que foi em relação a eu fui ganancioso e não ambicioso. Eu fui ganancioso, tentei vender mais caro, tentei empurrar um produto mais caro para o cliente e perdi o projeto simplesmente porque aquilo não atendia a necessidade e o problema que o cliente pediu, o problema que resolvia do seu cliente. E aí você perdeu gasolina, perdeu tempo, foi medir à toa, fez projeto à toa, o cliente desistiu, investiu anúncio, marketing, tudo você perdeu porque você foi ganancioso. Então, a gente teve muitos feedbacks, muitos insights, né? Muitas ideias poderosas aqui. Acho que ainda está encerrando quase essa live, né? Estamos aí com um pouco mais de um minuto, né? Acho que poderia colocar um pouco assim, Lucas, as considerações finais do que achou do nosso público aqui, né? Com alguns seguidores, creio teus, alguns abates móveis, né? Por esse Brasil afora. Então, indo para esse um minuto final aí que a gente tem de tempo ainda. Bom, só quero agradecer a presença de vocês. A gente está no horário nobre aqui, né, Fabrício? Tem mais um comentário aqui, né, do Tiago. O cliente quer ter segurança de um grande profissional e o grande profissional sabe impor limites para os seus clientes. Faz parte da educação. A gente vai ter muito tempo para comentar aqui, né? Mais, Tiago, mas super importante, educação, cultura, direcionamento não se constrói de uma hora para outra. Eu quero agradecer muito a oportunidade de colocar uma sementinha, né, e regando sobre a importância da educação e da cultura. Uma live, uma masterclass, convidar todo mundo para assinar minha masterclass aqui no meu perfil, só clicar no link ali e entrar no grupo. Faço aula toda segunda-feira, fazendo um jabazinho aqui, né? Mas muito obrigado pela oportunidade, Fabrício, de poder agregar valor aqui, né? Que agregar valor é criar plano